Excelente dia, galerinha da mediação. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Dani Maia e estarei aqui com vocês, né, dando continuidade a esses conteúdos, né, da sociologia, que é um componente extremamente importante. Vocês vão lembrar muito da gente lá na prova do Enem. Não desistam, façam o Enem, né? Um ano que a gente vem alguns anos aí com essa questão da pandemia, né? A gente sabe que isso causa ainda muitas angústias, mas nós devemos, com saúde, né? Todos com saúde, devemos focar aí com todas as dificuldades, porque todo mundo está passando pelas mesmas situações, né? Então, é um momento importante para você aí, aluno do terceiro ano. Não desistam, não deixem para o ano que vem, não deixem para o ano que vem. O ano está só começando, foca que vai dar certo, tá? Então, aproveitem esse embalo do terceiro ano, aproveitem que vocês estão ainda no espaço da escola, se apropriem de tudo que vocês podem dentro desse período. A gente sabe que não é fácil, mas é muita força, né? Muita força e muita garra, a gente chega lá, tá bom? Muito bem, galerinha, vamos para o quadro para a gente conhecer os conteúdos da aula de hoje. E mais uma vez nós vamos falar sobre cultura, porque é um assunto extremamente importante. Só que hoje tem aí uma diferença. Nós vamos falar, né, sobre cultura e ideologia, a ideologia e o grupo social, a ideologia no cotidiano e a dominação e controle. Porque a cultura, gente, olha só que interessante, ela foi utilizada, inclusive, como estratégias para até guerras que houveram no mundo, né? Então, conhecer a cultura, se apropriar dela, foi aí, inclusive, uma arma, né? Claro que em outro sentido, mas foi uma arma aí para ser utilizada aí como estratégia. Então, a cultura, ela também lembra da lente que eu falei para vocês? É esse olhar, a partir de como eu olho para a minha realidade, é sobre sobre a lente da cultura, né? Então, é por isso que é importante a gente estudar a cultura. Hoje a gente vai trazer alguns teóricos para vocês, porque não se enganem, esses teóricos vão aparecer lá, alguma fala deles vai estar lá no Enem, um texto deles vai ser utilizado, sempre cai alguma coisa, né? E se a gente se apropriar, saber o que eles pensam, é importante para a gente ter muito sucesso, né? Então, você utilizar aí uma frase uma frase, ou citar um livro, ou citar uma ideia de um autor, isso alavanca a tua nota lá para cima no Enem, né? Então, nós temos duas habilidades para a aula de hoje, né? Que é entender como os meios de transmissão cultural foram desenvolvidos e suas influências nas relações sociais, né? Como que esse meio ele foi desenvolvido e qual é a influência aí na nossa vida cotidiana? Desenvolver a atividade investigativa a fim de perceber nas informações virtuais as ideologias. Porque, gente, tudo tem ideologia. O que é ideologia? É de uma forma simplificada, tá? Porque isso aí é livro, é nome de livro, né? O que é uma ideologia de uma forma simplificada? É uma visão de mundo. Então, é uma visão de mundo, cada um tem uma visão de mundo, né? Cada um tem a sua ideologia, cada um acredita em algo, seja ela influenciada pela sua cultura, seja ela influenciada pela mídia, seja ela influenciada por qualquer coisa, né? Mas todos nós temos. Aí a gente tem uma atividade interativa que eu quero que vocês participem, que é uma enquete. Dê exemplos da cultura de sua região. Ano passado, vocês que estão comigo aí há um tempo, antes de eu entrar aqui no conteúdo, no ano passado, a gente fez como atividade extraclasse o mapa falante, né? Não sei se vocês lembram. E eu conheci tanta coisa bacana da região de vocês, tanta coisa que de verdade, eu não sabia que existia.
Então, muita coisa pelo mapa falante da comunidade de vocês, né? Então, a enquete, ela tem o mesmo objetivo, fazer com que a gente também conheça a região de vocês. Então, dê exemplos de cultura aí da região de vocês, manda aqui pra gente que a gente vai aí conhecendo mais e mais, né? Então, pelo mapa falante, que foram os trabalhos de vocês quando vocês estavam no segundo ano, agora é outro, né? Pelo mapa falante eu pude conhecer muito, né? Muita coisa do nosso estado que eu ainda não conhecia. E é muito importante, né? A gente conseguir olhar toda essa riqueza que nós temos de cultura, essa diversidade. Moramos no mesmo estado, o estado de Rondônia, mas olha só quantos grupos sociais nós temos, olha só quantas culturas, essa cultura é diversificada, olha só quão grandioso é isso, né? E isso é muito importante a gente compreender, tá, gente? Então vamos para o nosso assunto, que é cultura segundo a antropologia, né? E a primeira pessoa que a gente traz aqui, é claro que a gente não vai ficar trazendo os livros, a gente não vai trazendo aquelas discussões enormes sobre eles, né? Que é o Edward Taylor. É o primeiro antropólogo, né? Que, inclusive, gente, a antropologia, essa ciência que estuda o homem, antropo, né? Homem, né? Cultura, ciência que estuda o homem e suas culturas, ela já foi muito, mas muito questionada, né? Questionada. E a antropologia, ela, hoje a gente reconhece o quão é importante a gente se apropriar, né? Cultura é algo que é um tema transversal das humanas, não tem como. Então, o Taylor, ele diz o seguinte, que a cultura é o conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral e direito. Trata-se de uma definição ampla, expressando a totalidade da vida humana. Então, para o Taylor, o Edward Burnett Taylor, a cultura ela expressa a totalidade da vida humana que está dentro de um conjunto que envolve os conhecimentos, as crenças, a arte, a moral e o direito, né? Que tem a ver com a lei, com a legislação. Então, para o Taylor, a cultura é esse conjunto complexo desse sistema amplo, total, né? Que totaliza, expressa a totalidade da vida humana. Sem a cultura, jamais nós tínhamos chego aonde a gente chegou. Jamais, gente, jamais, porque foi passando de geração em geração esses conhecimentos, essas crenças, a arte, a moral, essa questão da legislação, que a gente chegou aonde nós chegamos, tá? Muito bem. E aquilo lá é a ideia do Taylor. Agora a gente vai falar sobre o Franz Boas, né, que também é um antropólogo. Ele diz o seguinte, ele aponta que cada cultura é única e deve ser analisada dentro de modo aprofundado e particular. Então, cada cultura é único, cada serzinho que traz a sua cultura é único, que está em cada cantinho aqui, né? É único, é único. E para a gente compreender isso, a gente precisa compreender dentro da sua particularidade. Então, existem, portanto, culturas e não a cultura de modo singular, é de modo plural, né? E essa diversidade cultural que explica as diferenças entre as sociedades humanas. Essa diversidade é que vai dizer as nossas diferenças enquanto indivíduos, enquanto pessoas, né? Cada um ali com a sua lente, o seu olhar, da qual tem um sistema de valor, tem um sistema moral, tem um sistema simbólico, né? Nós trazemos isso conosco o tempo inteiro, a gente traz isso com a gente o tempo inteiro, né? Esse olhar, essa lente, ela nos acompanha para a nossa vida. Tem problema cada um ter a sua lente? A sua cultura? Não, não tem. Tem problema se a gente não conseguir conviver com essa diversidade, com cada um ali dentro do seu sistema simbólico, dentro da sua cultura, né? É conviver com isso que nos torna aí cada vez melhores, né, enquanto indivíduos. Porque a gente só tem a aprender, né? Então, para o Boas, existem culturas,
plural e não cultura. E essa diversidade cultural que explica essas diferenças que existem entre as sociedades humanas. Daí a gente vai para o Bronislaw Malinowski, né? Que ele tem livros importantíssimos para antropologia. Um deles é o Argonautas do Pacífico Sul, se eu não me engano o nome. Tem vários livros, né, maravilhosos. E ele diz o seguinte, né? Ele concebia as culturas como sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos interdependentes que lhes davam características próprias, principalmente no que dizia respeito às necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. Então, para o Malinowski, é como você imagina o corpo humano. Olha só a comparação que a professora vai fazer agora, né? Então, para o Malinowski, a cultura é como sistemas funcionais. O que é um sistema funcional? O corpo humano é um sistema funcional. Por quê? Porque cada órgão nosso, ele tem uma função. Tudo aqui tem uma função. E a gente percebe que se uma dessas funções não estiver fazendo o seu trabalho bem feito, vai comprometer o todo. Por isso que é interdependente. Por isso que Malinowski ele concebia a cultura como sistema funcional e equilibrado. Então, para esse sistema funcionar, tudo tem que estar em equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio. Principalmente quando ele fala, né? Principalmente quando tem a ver com alimento, proteção, reprodução. E Malinowski, para ele, a cultura está ligada, né? Para ele concebia a cultura como um sistema funcional, como se fosse o corpo humano, cada órgão tem uma função. E se algo não estivesse bem, comprometeria ali todo o resto. É por isso que eles são interdependentes, né? Então essa é a visão do Malinowski. E olha só, aqui a gente traz um assunto extremamente importante, né? Porque a gente fala sobre a cultura e personalidade. Então, esse menino é difícil, esse menino é diferente, né? Tem a ver também com essa questão, né? A cultura ela também influencia na personalidade do indivíduo. E a Ruth Benedict, ela desenvolveu o conceito de padrão cultural, destacando a prevalência de homogeneidade e coerência em cada cultura. Então, ela estabeleceu esse conceito de padrão cultural, onde cada cultura tem aí a sua homogeneidade e coerência. Cada cultura tem um padrão, gente. Cada cultura tem um padrão cultural. Ela destaca aí que cada cultura ela predomina uma homogeneidade. Não existe... É claro que tem as suas particularidades. Cada cultura tem sua particularidade. Mas, de um modo geral, cada uma tem aí um padrão que vai influenciando na personalidade do indivíduo, tá? Lembra da lente? Lembre-se que a lente é como a cultura é como se fosse a lente, uma lente que eu utilizo para poder enxergar as normas, as regras, as convivências, né? E é claro que eu vou achar estranho algo que não é comum à minha cultura. Isso é natural. O que não é natural é não respeitar, né? E a gente traz também a Margaret Mead. Ela investigou o modo como os indivíduos recebiam os elementos da cultura e a maneira como isso formava a personalidade deles. Então, a Margaret Mead ela já investigou como que cada indivíduo recebe esses elementos da cultura, seja aí a questão ligada à moral, sejam questões ligadas a costumes, a hábito, seja a questão ligadas a símbolos, a objetos tangíveis e intangíveis, tudo que diz respeito à cultura. Como que isso, né, isso que a Mead estudou, como que isso formava a personalidade dessas pessoas, desses indivíduos, né? E aí a gente traz aqui o Claude Lévi-Strauss. Eu vou ficar devendo uma foto do Lévi-Strauss para vocês, mas eu creio que, acho que é no primeiro ou segundo ano que a gente traz o Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss é um francês, né? É um antropólogo, filósofo, na maioria era filósofo, e ele
Inclusive veio para cá, para Rondônia. Ele estudou, ele tem um livro chamado Tristes Trópicos, que ele estuda ali os Nambiquara, né? Uma tribo que, se eu não me engano, é ali na fronteira, Vilhena, Mato Grosso, né? Na divisa. Então, Levi-Strauss, ele veio aqui na expedição chamada Serra do Norte, e muitas das suas obras se deve a esse contato, né, que ele teve no Brasil, porque ele fez toda aquela expedição enorme à Serra do Norte e visitou inclusive aqui o estado de Rondônia, né? Então, Levi-Strauss diz o seguinte, que a cultura deve ser considerada um conjunto de sistemas simbólicos, entre os quais se incluem a linguagem, as regras matrimoniais, a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas. Então, para o Levi-Strauss, né, é um conjunto de sistemas simbólicos onde inclui a linguagem, né, o modo de falar, as regras matrimoniais de casamento e etc., a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas, né? Olha só como é complexo. Cada um traz uma visão de cultura, né, gente? E cada uma é importante para a gente ampliar o nosso olhar sobre isso, né? Então, a grande preocupação dele, do Levi-Strauss, foi analisar o que era comum e constante em todas as sociedades, ou seja, as regras universais e os elementos indispensáveis à vida social, né? Então, o Levi-Strauss se preocupou com isso, que é analisar o que era comum ali, o que tinha de comum dentro de cada sistema simbólico, ou seja, as regras universais e os elementos que eram aí importantíssimos para a vida das pessoas, para a vida daqueles grupos da qual faziam parte daquela cultura, né? E agora a gente nós vamos entrar no conteúdo de cultura e ideologia, né? Então, vocês puderam aí observar um pouquinho que cada autor, cada estudioso, ele traz uma contribuição em relação à cultura, mas vocês perceberam a grandiosidade que existe sobre esse conteúdo chamado cultura? Olha só como é complexo. Aí, o que eu recomendo para vocês, se cair algo que vocês podem se apropriar de cultura no Enem, né? Se cair na redação, se dá para trabalhar esse conteúdo lá na redação de vocês no final do ano. O que eu recomendo? Fazer um mapa mental, colocando a visão de cada autor desse, e escolher uma que vocês acham bacana. Escolham um autor que vocês acham bacana, se apropriem dele, vão conhecer. Eu recomendo aí, tem o Levi-Strauss, que eu falei para vocês, eu gosto muito do Levi-Strauss, aquele livro dele, Tristes Trópicos, gente, é maravilhoso, como se fosse uma literatura da antropologia. É muito bom de ler, ele é bem enorme, mas você lê que você nem vê, é maravilhoso e você vai olhando por onde ele passou, vai lendo. Já tem um tempo que eu li, eu tenho ele em casa e é maravilhoso. As páginas, a riqueza, os detalhes da qual ele fala, é muito bom, é muito bom. O Levi-Strauss, eu tenho um carinho assim por ele, né? Mas por conta do meu contato com a obra, né? Isso me facilitou aí essa questão. Mas o que eu recomendo para vocês? Fazer um mapa mental de cada conceito que a gente passou agora para vocês. Querendo aprofundar? Aprofundem, vão lá, pesquisem, né? Se apropriem, vão descobrir. O mundo da antropologia é maravilhoso, eu garanto a vocês, né? Então agora a gente vai entrar no conceito de cultura e ideologia. Professora, o que tem a ver cultura e ideologia? Vocês vão ver que tem muito a ver. Vamos lá no quadro para a gente dar continuidade? Esse conteúdo importante. Então, a gente traz, né, aqui o termo ideologia, ele foi utilizado pelo pensador Destutt de Tracy, em seu livro Elementos da Ideologia, no sentido de ciência da gênese e das ideias. Então, aqui, né, entre aspas, está dizendo que nesse livro o Tracy ele
fala que ideologia ele é no sentido de ciência da gênese das ideias. Então, o Tracy ele procurou elaborar uma explicação para os fenômenos sensíveis que interferem na formação das ideias, ou seja, a vontade, a razão, a percepção e a memória. Então, olha só a preocupação dele. A preocupação dele era observar, elaborar uma explicação para fenômenos que interferem na formação das ideias. O que interfere na formação de uma ideia de um indivíduo? Da vontade de um indivíduo, da razão de um indivíduo. O que interfere? O que pode interferir na minha memória? Vocês sabem que tudo isso é um mundo que é construído, né? Então, não é algo que vem do nada, é algo que é construído socialmente. Então, por isso que ele procurou elaborar a gênese das ideias. De onde que vem a minha vontade, a minha razão? Baseada em quê? A minha percepção de mundo, a minha percepção de ideia, a minha formação de ideias, né? Então, essa é a maior preocupação do Destutt de Tracy aqui, ó. Muito antigo o estudo dele, muito antigo o estudo de ideologia. Então, a ideia de cultura nasce da análise das sociedades antigas, mas o conceito de ideologia é um produto essencialmente moderno, né? Então, ó, cultura é das sociedades antigas, mas o conceito de ideologia aqui, ó, é um produto mais moderno, né? Mais considerado que veio com a idade moderna aí, dentro da história. E aí também a gente traz, né, o Augusto Comte, ou Auguste Comte, como queiram, que em seu curso de filosofia positiva retomou o sentido da ideologia utilizada por Tracy. Então, o Comte, que foi um dos pais aí da sociologia, né? Sociologia não tem só um pai, mas tem vários. Então, ele traz uma retomada do estudo do Tracy, né? O estudo da formação das ideias, partindo das sensações, que é a relação com o corpo e com o meio, e acrescentou outro, o de conjunto de ideias de determinada época. Então, o Comte, ou Auguste Comte, nesse curso de filosofia positiva, ele retomou o sentido utilizado de ideologia por Tracy, mas ele trouxe algo novo, que é o conjunto de ideias que cada época forma, que cada época determina. Então, por isso que tem essa discussão, né? O homem é o produto da sua história, é o produto do seu momento histórico, né? Não tem como, nessa era digital, a gente formar outro produto histórico. Professora, que preconceito? Será que não tem como? Não, tem como. Mas eu estou falando de sociedade. O que mais se estimula dentro dessa sociedade atual agora, tecnológica, né? Como que nós estamos vivendo? É diferente de momentos históricos passados, onde houveram as revoluções, onde nasceram vários estudiosos, filósofos. Por quê? Porque o momento histórico, ele fomentava esse nascimento dessas ideias, essa formação dessas ideias, a formação de todas essas questões que envolvem ali as ideologias, né? Porque o homem é produto do seu momento histórico, da sua sociedade, ele é produto da sociedade da qual ele faz parte, né? Então, vamos ao quadro? Olha só. Então, o Comte, ele deu aí uma nova roupagem, pegou o estudo do Tracy e trouxe uma nova roupagem. E aí a gente traz, né, os queridinhos aqui, inclusive o Engels caiu esse ano passado no Enem, tá? Caiu o livro dele que eu esqueci o nome agora, mas é a história da... Eu vou trazer para vocês uma questão dele no aulão do Enem. A história da Inglaterra, da classe trabalhadora da Inglaterra. É isso mesmo, esse nome. A história da classe trabalhadora da Inglaterra. Gente, o Karl Marx, ele tinha um colega de trabalho, que era o Friedrich Engels. Então, o Engels, ele foi companheiro do Marx nas suas escritas, né? Inclusive, dizem que o Engels financiava o Marx, já que o Marx estudava muito,
trabalhava ele também fazia reportagens para jornal, mas isso não dava muita grana. Mas o Engels era o cara que ajudava o Marx, né? Porque o Engels, o pai dele era dono de uma fábrica. E olha só, né? Que coisa. O Engels, o pai dele era dono de uma fábrica, então o Engels ele tinha muita condição, né? E ajudava aí o Marx. Era um cara que extremamente estudioso, né? Estudava sobre a classe trabalhadora. E tem até uns escritos sobre isso. Então não estranhe ver esse nome, né? O Karl Marx junto com o Friedrich Engels. Eles eram muito amigos. Então no livro A Ideologia Alemã, gente, esse livro é um clássico para nós, né? Para a sociologia. É um clássico mesmo, né? Então, se referiram à ideologia como um sistema de representações e ideias que correspondem a formas de consciência que as pessoas têm em determinada época. Falei muito rápido? Então, vou voltar. Então, olha só, no livro A Ideologia Alemã, eles se referiam à ideologia como um sistema de representações e ideias que correspondem à forma de consciência. Eita, que agora ficou forte. Para eles, ideologia está, inclusive, na nossa consciência. Mas isso não vai estar na minha consciência se eu for da década de 50. Vai estar na minha consciência porque eu sou cada momento histórico que a pessoa vive. E essa consciência, ela é condicionada pela existência social dos indivíduos. Isto é, o modo como a pessoa vive define como ela pensa. Inclusive, a classe social da qual ela faz parte define como ela pensa, né? É por isso que a gente, às vezes, se esbarra, por exemplo, com alguém de uma classe social diferente da nossa. Ai, fulano é muito mesquinho, às vezes a gente pode falar isso, né? Ai, fulano é estranho, mesquinho, só pensa nele. Por quê? Porque a consciência dele está ligada... Qual é a classe social da qual ele faz parte? Quais os interesses que a classe social dele faz com que ele pense de acordo com a classe social da qual ele faz parte. Então, os interesses dele vão ser ligados àquela classe social. Por isso que a gente tem que refletir se realmente alguns governantes conseguem pensar ligados à ideia do povo. Será que na essência ali do povo, que realmente o povo precisa, alguns governantes vão conseguir, né? Então, o discurso, as prioridades, tudo são ideologias. O que eu quero para o meu país? Cada um tem uma ideologia que está ligada aí com... Ali vamos lá para o quadro, para vocês verem. Então, essa consciência ela é condicionada pela existência social dos indivíduos. Isso é, como a pessoa vive e define como ela pensa, tá? E aí é muito profundo isso que o Marx fala, né? Que essas representações e ideias correspondem a uma forma de consciência, tá ali na consciência da pessoa, e que é determinada pela época da qual ela faz parte, tá? A ideologia ela não é mera ilusão e aparência, mas é uma realidade objetiva e atuante manipulada pela burguesia. Então, o Marx já é muito crítico, né? Porque ele fala, ó, a ideologia ela não é mera ilusão e não é uma mera aparência, mas ela é uma realidade objetiva, é algo que eu consigo enxergar. E objetiva e atuante manipulada pela burguesia. Ele está dizendo que a burguesia manipula, né, essa ideologia, que procura camuflar as contradições e os conflitos próprios de uma sociedade dividida em classes e obscurecer seus fundamentos, principalmente o processo de exploração e as desigualdades sociais. Então, o que o Marx está falando aqui para nós? Que muita coisa, existem muitos escravos que não se enxergam como escravos hoje dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque, de acordo com ele, existe uma ideologia, existe a classe burguesa que tenta camuflar. Diz assim, não, tu não é escravo não, eu te dou uma migalhazinha aí, tu tá achando que tu é livre, mas não, na essência, tu não é livre. Se tu for comparar o sistema de escravatura com o sistema atual, existe muita coisa em comum. Então, é isso que o Marx está querendo dizer para nós. A ideologia ela não é mera ilusão, tá? E aí, ela camufla uma realidade, a classe burguesa camufla essa realidade para as pessoas não conseguirem enxergar.
Tá certo? Vamos ao quadro da continuidade? E aí, ó, muitos processos de exploração e desigualdade ocorrem com isso, com esse falseamento da realidade, né? Que fazem com que a gente não consiga enxergar aí essa sociedade que é dividida em classes, colocando a culpa ali no indivíduo. A culpa é sua, você que não consegue, o problema é seu. Ai, professora, você está tirando a minha responsabilidade? Não, ninguém tira a responsabilidade de ninguém. Todo mundo é autorresponsável pela sua vida. Mas existem, sim, processos de desigualdade que são muito maiores do que o meu querer dentro da sociedade, não é verdade? Então, o Marx ele chama atenção para isso, né? Ideologia e grupo social. Todos nós participamos de certos grupos e ideias, não é verdade? Cada grupo aí social, ele faz parte de grupos que cada grupo tem sua ideia. Então, são espécies de bolsões ideológicos, onde há pessoas que dizem coisas em que nós também acreditamos, pelas quais lutamos, que têm opiniões muito parecidas com as nossas, né? Então, a gente considera esses bolsões ideológicos, esses grupos que têm aí a opiniões, né? Forma de ver o mundo, de querer mudar as coisas muito parecida com as nossas, né? Então, quando damos nossas opiniões, quando participamos de algum acontecimento, de alguma manifestação, temos muito pouco nosso aí. Muitas vezes reproduzimos conceitos que já circularam nesses grupos, né? Então, em nosso cotidiano, ao nos relacionarmos com as outras pessoas, exprimimos por meio das ações, palavras e sentimentos uma série de elementos ideológicos. Então, de uma conversa simples com o seu colega aí de sala de aula, cada um defende uma ideologia, cada um tem uma forma de ver o mundo. E aí essa ideologia, ela pode ser da ideologia da classe dominante ou ela pode ser da ideologia da classe trabalhadora. Tem muito trabalhador, tem muito aluno que é da classe trabalhadora que não se enxerga como da classe trabalhadora, se enxerga como alguém da classe dominante, né? Apoiam ideias que não condiz ali com a classe social da qual ele faz parte, né? Mas vocês percebam aí que são muitos elementos ideológicos que tem numa simples conversa que a gente tem ou com o nosso professor ou aí com o nosso colega de sala, né? Vamos ao quadro? Então, olha só como esse assunto ele tá aí no nosso cotidiano, né? Então, na sociedade capitalista, a lógica da mercadoria, ela permeia em todas as relações, tá? Todas, absolutamente todas. Sejam elas econômicas, políticas, sociais ou sentimentais. Gente, o capitalismo, ele dominou a nossa forma de ver o mundo, a nossa relação. Tudo é monetarizado, tudo é reduzido a dinheiro, né? Podemos dizer que há um modo capitalista de viver, de sentir, de pensar. Vou dar uma dica para vocês. Tem um livro que é maravilhoso, que se chama 24/7. Esse livro é 24 horas do dia, 24 horas, 7 dias da semana. 24/7 é um livro... Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas tem um livro do Byung-Chul Han, se eu não me engano é esse, 24/7, e tem o livro Sociedade do Cansaço, do Carey, Jonathan Carey. E esses são dois livros que falam sobre a nossa relação social, como que ela foi monetarizada no dia a dia. Até o sono, até o dormir, como que ele se torna problemático numa sociedade capitalista. O tanto que o capitalismo ele entrou nas nossas vidas, como que ele monetariza as nossas relações sociais, né? Tudo, tempo é dinheiro, tudo virou mercadoria, as nossas relações, os nossos sentimentos, os relacionamentos. O Bauman também fala disso, né? A sociedade líquida do Bauman é um pouco disso. A sociedade do cansaço, né? Que é isso, né? Que é toda essa forma capitalista de viver, né? Que a gente fica nessa loucura, nessa exaustão mental, nessa cobrança, nessa produtividade exacerbada. Isso vai para as nossas vidas pessoal, sentimental. Vai um casal tá passando por problema financeiro.
Menino briga todo dia, é um problema seríssimo, né? O problema financeiro hoje, ele está comandando as vidas das pessoas, né? Não o problema financeiro, mas o financeiro, o econômico, né? Essa forma capitalista de se viver, ela dominou as nossas vidas, né? É muito interessante a gente ter esse olhar para a gente entender o que esse sistema nos cobra todos os dias. Para a gente entender e dizer, epa, eu louco, fico nada, tomando remédio? Fico não. Deixa esse sistema querer me enlouquecer, mas eu tenho consciência do que ele quer, né? Do que é muito cobrado, né? Do status. Tudo isso criado dentro desse sistema que só tem um objetivo, tá, gente? Lucrar. Deixar a gente meio doido. Vamos lá para o quadro? Olha só. E essa sociedade fomenta isso, né? Ao analisar a cultura e a ideologia, vários autores procuram demonstrar esses dois conceitos, né, que não podem ser utilizados separadamente, pois há uma profunda relação entre eles, sobretudo no que diz respeito ao processo de dominação nas sociedades capitalistas, tá? E aí tem esse autor que é muito importante, é o Gramsci, Antonio Gramsci. O pensador italiano, tem um livro dele muito legal, que é Aparelhos Ideológicos do Estado. Ele analisa a questão com base no conceito de hegemonia. Palavra de origem grega que significa supremacia, preponderância, e no que ele chama de aparelho de hegemonia, tá? Que são essas formas de controle que existem dentro da sociedade. Então, o Gramsci, né, ele diz assim, que uma classe se torna hegemônica quando, além do poder coercitivo, aquele poder de força, o coercitivo, tá, gente? E policial, utiliza a persuasão, produzir o consenso, que é desenvolvido mediante um sistema de ideias muito bem elaborados por intelectuais a serviço do poder, para convencer a maioria das pessoas. Então, para o Gramsci, né, existe uma classe que se torna hegemônica quando, além desse poder de força, ela utiliza a persuasão, o convencimento, tá, gente? Que vai pelas ideias. Eu digo assim, não, fulano, tu não é escravo, não. Não tem nada a ver, isso aí o pessoal tá contra o capitalismo, não liga não. Olha, tu tem isso, tu tem aquilo, tu tem aquilo. Não liga não. Paga só boleto, vive a tua vida assim que vai dar tudo certo. Então, é o convencimento, é a forma de persuasão. Então, é desenvolvido mediante um sistema de ideias elaborados que tem intelectuais a serviço disso, tá, gente? Não se enganem. Na ciência também tem muita gente que faz isso, né? Pierre Bourdieu diz o seguinte, ele desenvolveu o conceito de violência simbólica para identificar formas culturais que se impõem e fazem que aceitemos como normal, como verdade que sempre existiu e não pode ser questionada. Um conjunto de regras não escritas nem ditas. O Pierre Bourdieu, ele tem esse conceito de violência simbólica que é muito interessante, porque pelo simbólico que a gente aceita algo como se fosse verdade, não questiona, né? Mas não está escrito em lugar nenhum. Ninguém disse em lugar nenhum. Ninguém falou, ninguém escreveu, mas a gente segue. Né? Uma forma de violência simbólica. Dessa ideia nasce o que Bourdieu define como a naturalização da história, a condição em que os fatos sociais, independente de ser bons ou ruins, passam por naturais e se tornam uma verdade para todos. É aquela naturalização do que é ruim, né? Por que a gente não questiona o racismo? Por que ocorreu isso com os negros? Por que a gente o tempo inteiro não reflete sobre isso e naturaliza esse preconceito? Naturaliza essa inferiorização de certos grupos sociais, como indígenas, como negro, como quilombola, né? Por que a gente naturaliza? Isso é uma violência simbólica, a naturalização da história, gente, tá? É como se fosse aí naturalizando, independente de algo que seja bom ou que seja ruim, passa a ser natural. É assim mesmo, né? E não é. Bourdieu declara que é pela cultura que os dominantes garantem o controle ideológico. Então, é através da cultura que há esse controle, desenvolvendo uma prática cuja finalidade é manter o distanciamento entre as classes sociais. Então, essas são as nossas referências bibliográficas, né? Tá?
E vocês viram aí que cada autor traz a sua contribuição, mas que cada contribuição é extremamente importante para a gente compreender essa nossa realidade. Muito bem, galerinha. Essa foi a nossa aula, né? Mas fique ligadinho que a aula continua. Até mais.